Sim, primeiro, a gente não consegue traçar um paralelo apenas entre o que está acontecendo no Brasil e nos Estados Unidos. Na verdade, existe uma internacional de extrema direita hoje no mundo, que troca tecnologia política entre si, que se apoia entre si. Então, essa extrema direita ela está articulada internacionalmente e os métodos são muito parecidos, né? Quer dizer, utilizar o capitalismo de plataforma, utilizar essas plataformas, essas big techs, essas plataformas de comunicação, utilizar o modelo de funcionamento delas para surfar num tipo de comunicação política que prioriza a mentira, que prioriza o estímulo ao medo, a ansiedade, as teorias conspiratórias e o medo, a ansiedade são produtos, são emoções políticas que tornam as pessoas coesas, né? Produzir pânico moral a partir de mentiras torna as pessoas coesas e leva as pessoas a fazerem o que fizeram nos Estados Unidos, ou seja, eleger um criminoso confesso. Donald Trump é um delinquente internacional. E esse delinquente é presidente dos Estados Unidos, da maior potência. E o mundo inteiro se pergunta como é possível, né? Como é que isso foi possível? Algumas interpretações, principalmente de homens brancos e heterossexuais de esquerda, buscam jogar a culpa da vitória desses facínoras, por exemplo, da identificação das pessoas com esses facínoras, no fato de que existe no momento uma política reivindicatória de igualdade e de partilha de poder por parte das mulheres, através do feminismo, por parte da luta antirracista, a luta decolonial, por parte da luta do movimento LGBTQIA+. Então, como se essa agenda política fosse responsável por colocar a extrema-direita no poder. Isso é mistificador, é mentiroso, é covarde, inclusive, fazer esse tipo de acusação. A extrema-direita, o sucesso da extrema-direita está diretamente ligado ao capitalismo de plataforma ou ao capitalismo de vigilância. Isso que a gente chama de capitalismo de vigilância ou capitalismo de plataforma. Que é um capitalismo produzido por uma tecnologia que hoje nos coloca num fluxo ininterrupto de informação e, portanto, de desinformação. Esse capitalismo de plataforma extrai dados nossos todo o tempo. À medida que a gente vai usando os nossos smartphones, os tablets, os computadores pessoais, toda a interação que a gente faz na internet, seja para curtir, para não curtir, seja para bloquear, toda a pesquisa que você faz na internet, qualquer busca, qualquer compra, e o próprio uso do smartphone como geolocalizador e como antena, tudo isso dá informações a nosso respeito às chamadas Big Techs, essas grandes plataformas. E com essas informações, essas plataformas conseguem traçar um mapa psíquico dos seus usuários e, portanto, atacá-los nas suas subjetividades com mentiras, com teorias conspiratórias que vão mobilizando o comportamento dessas pessoas. Elon Musk não comprou a rede social X, né, que hoje é chamada X, mas na época Twitter, que era uma das mais fortes. Ele não comprou por acaso. Ele comprou sabendo que iria utilizar essa plataforma em favor da campanha de Donald Trump, e tanto que ele ganhou agora um cargo no governo de Donald Trump. Então, estamos falando aí de um comportamento que é mundial. A extrema-direita húngara, a extrema-direita portuguesa, a extrema-direita espanhola, a extrema-direita italiana, a extrema-direita polonesa, a extrema-direita na América Latina, ela está articulada entre si. Por isso a gente fala no internacional de extrema-direita. Numa colaboração, então, a Bia Kicis viaja para a Hungria, por exemplo, para se encontrar com os líderes da extrema-direita húngara. Eduardo Bolsonaro viaja para os Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump e os artífices da campanha dele. E com isso, essas pessoas vão reproduzindo em cada país, e a partir da história de cada país, esse método de comunicação política
que engana, que manipula o medo, a ansiedade, que impede as pessoas de votarem de maneira racional. Elas votam de maneira emocional. E, claro, a emoção é aí construída com essa mentira, como eu volto a dizer, com esse ecossistema de fake news. Então, não me espanta que nessa pesquisa do Paraná, da Paraná Pesquisas, que é um instituto assim suspeitíssimo, muito suspeito, eu não confio realmente nas pesquisas desse instituto, pode, quer dizer, nos resultados da pesquisa desse instituto, a gente pode, então, explicar por que um delinquente como Jair Bolsonaro, agora formalmente indiciado por investigações da Polícia Federal que o envolve na tentativa de abolição violenta da democracia e do Estado de Direito no Brasil, do estímulo aos ataques terroristas do 8 de janeiro, a Praça dos Três Poderes, aquele espetáculo grotesco que a gente olhando hoje parece surreal que aquilo tenha acontecido, que aquelas pessoas tenham quebrado os prédios dos Três Poderes, quebrado relíquias históricas, depredado, feito fezes em cima das mesas. Quer dizer, é inacreditável que as pessoas entraram num surto coletivo, uma espécie de histeria coletiva ao ponto de fazer aquilo. E a Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro como mentor, como alguém que sabia daqueles ataques terroristas. E junto dos ataques terroristas, a polícia descobriu também planos de execução, de assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Então a ideia era levar aquela turba de idiotas motivados, né, de idiotas de extrema-direita motivados pela mentira, mobilizados pela mentira e pelo ódio, a perpetrarem aquele ataque terrorista e, na sequência, os militares tomarem o poder para estabelecer a lei e a ordem e, nesse período, assassinar o presidente da República, o vice-presidente e Alexandre de Moraes, para, a partir daí, os militares decidirem quando haveria eleições. Ou seja, era uma tentativa de rimar a história com 1964, com o golpe de 64, que também foi dado supostamente em nome da lei e da ordem, e que gerou uma ditadura de mais de 20 anos, né? De 24 anos. Então, é muito grave, e nós sabemos o que essa ditadura de 24 anos representou para o Brasil, né, em termos de assassinatos, sequestros, desaparecimentos forçados, tortura, exílio, corrupção. Nunca se praticou tanta corrupção no Brasil quando no período militar, no período da ditadura militar. Os militares enriqueceram ilicitamente, aumentaram seu patrimônio, aprovaram uma série de privilégios dos quais eles gozam até hoje. Eles têm um sistema próprio de saúde de alta qualidade que só eles podem usar. As filhas deles recebem pensões milionárias e por isso elas não casam, né? Elas se juntam com os homens, mas elas não casam formalmente para não perderem essas pensões que viram vitalícias. Eles têm clubes militares sustentados com o dinheiro público e, ao mesmo tempo, a gente vê que as Forças Armadas não atuam contra inimigos externos, porque o Brasil nem tem inimigos externos, né? São Forças Armadas treinadas para atuar contra o seu próprio povo, né, para dar golpe na ditadura, para dar golpe na democracia brasileira e atuar contra o seu próprio povo. Então, o assunto todo esse assunto que a gente está tratando sobre como funciona esse capitalismo de plataforma, como é construída essa subjetividade de seita, eu estou chamando de subjetividade de seita, né? E aí a gente vê mesmo que é um comportamento de seita, porque por mais que as pessoas tenham contato com os fatos, elas preferem deixar os fatos de lado e ficarem do lado das suas opiniões. Elas estão vendo aí os telejornais, e são telejornais de direita, né, noticiando os crimes perpetrados por Bolsonaro e por seus militares. E ainda assim, ela ouvindo os fatos, elas preferem ficar
nas narrativas mentirosas construídas pela extrema-direita. E aí esse comportamento, é o que eu chamo de comportamento de seita, tem a ver com esse isolamento que as big techs, que as plataformas constroem em torno de cada um de nós. Nós estamos dentro, na relação com essas mídias sociais, nós estamos isolados de outras informações. As pessoas consomem apenas as mesmas informações, coisas que reforçam seus preconceitos, que reforçam suas visões de mundo equivocadas. E no caso do Brasil, especificamente, essa subjetividade de seita ela é reforçada pelas seitas reais, porque eu estou falando das seitas digitais, construídas digitalmente, né, pelas plataformas de comunicação, mas existem as seitas reais, ou seja, a proliferação de igrejas neopentecostais, de seitas neopentecostais, que no púlpito ali, na reunião, dentro das seitas, das igrejas, no púlpito, os pastores mentem descaradamente, fazem leituras equivocadas da Bíblia para sugerirem que esse delinquente, Jair Bolsonaro, por exemplo, é ungido de Deus, enviado por Deus. Ele, por outro lado, sabe usar bem essa relação com os evangélicos neopentecostais, sabe mentir descaradamente, e com isso, digamos assim, o apoio popular a ele ainda é alto. Vamos também lembrar que até agora a Procuradoria-Geral da República não apresentou denúncia, o que é estranhíssimo. Porque se nós pensarmos, por exemplo, que com base em absolutamente nada, por exemplo, com base na suposição de que Lula seria dono de um triplex cafona na praia do Guarujá, com base nessa suposição, na convicção de um juiz safado e mentiroso e de um procurador mitomaníaco como Dallagnol, né, e o juiz Sérgio Moro, com base nas convicções desses dois sujeitos execráveis, Lula foi enviado à prisão, sem qualquer prova. E lá ficou por 580 dias. E a gente não entende como é que agora, com todos esses elementos, com provas robustas, com investigação rigorosa, que aponta para uma conspiração seríssima contra o Estado de Direito, que aponta para um golpe de Estado, que aponta para o planejamento de assassinatos, essas pessoas seguem soltas. Como é que elas não foram denunciadas ainda? Então, também, a gente pode dizer que essa pesquisa do Instituto Paraná reflete um certo autoritarismo brasileiro que é histórico, em que os ladrões de colarinho branco, né, brancos, os ladrões brancos de colarinho branco, os ladrões da direita, os ladrões das oligarquias políticas, né, os assassinos dessas oligarquias políticas nunca são punidos, né? Os militares, os torturadores, os assassinos estão gozando, os que estão vivos ainda, estão gozando de pensões altíssimas, né? Não houve uma comissão da verdade, justiça e memória aqui, principalmente da justiça que os levasse à cadeia por crimes como esse agora, que está representado no filme de Walter Salles Júnior, Ainda Estou Aqui, que conta a história de Eunice Paiva, e da família Paiva, na verdade, e do horror que aconteceu com aquela família desde o desaparecimento de Rubens Paiva. Ou seja, a dor daquela família era a dor de muitas famílias na época da ditadura militar. E, entretanto, os torturadores, o torturador de Rubens Paiva está aí, gozando de um alto salário, livre, leve e solto. E mesmo o único que foi, digamos, punido e exposto, que foi o Brilhante Ustra, que era um dos mais sádicos, foi homenageado por Bolsonaro na noite do golpe contra Dilma. Então, assim, eu diria que todos esses fatores, os fatores históricos de um país ainda escravocrata, quer dizer, um país que herda o racismo do período escravocrata, mas ainda escravocrata também, porque por causa dos casos análogos à escravidão, nesse país de defenestração das mulheres, do número elevado de feminicídio, nesse país em que as polícias matam pessoas pretas e pobres
antes de perguntar se elas são inocentes ou culpadas, nesse país de prisões lotadas de pessoas pobres e pretas, porque só pobres, delinquentes pobres e pretos é que vão para a prisão, nesse país em que uma pessoa LGBT morre na proporção de uma a cada dia, é óbvio que nesse país haverá uma identificação também que vai para além dessa manipulação digital que eu explico nesse meu novo livro, Falsolatria, que vai além dessa falsolatria. Existe uma explicação que o filósofo Jean-Paul Sartre que dá no livro dele, O Ser e o Nada, e um livro interessante em que ele contesta a Freud e Lacan, quer dizer, os dois grandes nomes da psicanálise, em que ele vai dizer, olha, sim, os seres humanos são movidos por estruturas inconscientes, por valores inconscientes transmitidos pela cultura, pela língua, pela educação que elas tiveram, mas Sartre diz que existe aí uma margem de liberdade em cada sujeito que faz com que pode explicar a identificação desse sujeito com o mal, né? Ele vai dizer que isso é má fé. Então, muitos dos eleitores de Bolsonaro são movidos pela má fé, pela simples má fé, porque elas têm contato com a realidade, elas sabem que 700 mil pessoas morreram de Covid por causa da manipulação criminosa e corrupta da pandemia de Covid pelo governo Bolsonaro, por um sujeito que hoje é deputado estadual e, portanto, tem imunidade parlamentar, que é o Pazuello, que de tão incompetente não sabia sequer usar a máscara de proteção, vocês lembram disso? Um sujeito que negou a pandemia de Covid-19, levando muitas pessoas a morrerem naquele momento, né? Um sujeito envolvido em corrupções, como a compra, quer dizer, a tentativa de cobrar $1 por cada dose de vacina comprada no Brasil. Um sujeito cujo avião da comitiva carregou 40 quilos de pasta base de cocaína, preso na Espanha. Quer dizer, um sujeito ligado a estruturas, organizações criminosas, como as milícias, né, que são esses grupos paramilitares que controlam territórios e que cobram dinheiro das pessoas sob ameaça de morte. Um sujeito que está indiretamente ligado à execução de Marielle Franco em 2018. Como é que um sujeito desse ainda goza da admiração das pessoas? Então, as explicações, parte da explicação eu dou nesse livro, né? Quer dizer, eu não trato especificamente desse caso, mas eu trato dessa falsolatria que tem tomado o mundo, o culto ao falso, como é que o culto ao falso se dá, qual é a participação das big techs desse culto ao falso, essa hiperinflação de seguidores, essa compra de seguidores para parecer que você é um influencer digital, a proliferação de influencers digitais como se fossem vírus, né? Pessoas das quais você nunca ouviu falar, mas que de repente se tornaram influenciadoras digitais, a multiplicação de bets desses jogos que estão empobrecendo as pessoas ainda mais do que elas estão, e o próprio modelo de funcionamento das big techs, que é a partir da interpelação do ódio, da interpelação da ansiedade e do medo. Essas emoções são emoções políticas que deixam as pessoas muito mais ligadas a esse conteúdo, que garante muito mais a audiência dessas big techs. Então eu explico como é que isso se dá, como é que as nações hoje têm dificuldade de enfrentar os estados plataformas. Essa expressão é uma expressão de Pierre Levy, do filósofo Pierre Levy, que se dedica a estudar as novas tecnologias há mais de 40 anos. Então ele fala que os estados-nações, ou seja, como estados-nações como o Brasil, como a Argentina, como a Índia, ou seja, todos os estados-nações estão enfrentando, a China menos, estão enfrentando os estados-plataforma. A China menos, porque a China não permite que essas plataformas atuem lá, mas a China, ao mesmo tempo, tem sua própria plataforma que acaba funcionando igual, ou seja, a gente pode dizer que na China o capitalismo é muito mais de vigilância e um capitalismo menos da atenção, um capitalismo menos de plataforma. Então, essas plataformas, elas têm um poder
enorme, e elas estão hoje mandando no mundo e definindo o que vai acontecer nas eleições do mundo.